a maior traição do stalinismo no século XX foi exatamente a restauração do processo, né, de produção capitalista na União Soviética. Nós sabemos que a União Soviética, em 1991, veio ao chão, não é? Se desagregou e se efetivou exatamente aquele prognóstico que Trotsky havia feito no programa de transição, não é? Que foi mostrado aqui pela Sandra no início, na sua introdução, que foi elaborado em 1938, não é? Com o documento de fundação da Quarta Internacional. Nesse documento, Trotsky faz o prognóstico que se a burocracia stalinista não fosse derrotada, não fosse destruída por um processo de revolução política pelo proletariado russo, e se a revolução socialista não avançasse em nível mundial, em nível internacional, isso resultaria a longo prazo na destruição das conquistas da Revolução de 1917. E foi exatamente isso que nós observamos ao longo das décadas pós-Segunda Guerra Mundial e principalmente a partir da década de 80 e finalmente a debacle, a desagregação, a destruição e o desaparecimento da União Soviética em 1991. Bom, para a gente discutir as contribuições de Leon Trotsky, é necessário primeiro a gente compreender quem foi esse revolucionário, não é? Nós temos aqui algumas pessoas que têm interesse pelo pensamento marxista, mas que muitas vezes não tiveram ainda acesso aos documentos, aos textos e às obras desse grande pensador. Bom, Trotsky, cujo nome era Lev Davidovich Bronstein, nasceu em 1879 na Ucrânia. Exatamente a Ucrânia, né, que hoje está nesse conflito com a Rússia. Trotsky era filho de um lavrador, de um camponês, e desde jovem, não é, manifestou interesse pelo pensamento marxista. Ele ingressa no Partido Operário Social Democrata Russo. Ele não fazia parte de nenhuma das correntes ou das frações principais do Partido Operário Revolucionário Russo, ou seja, dos mencheviques e dos bolcheviques. Ele manteve uma posição, não é, de distanciamento, de equidistância entre essas duas frações que estavam em luta no interior do Partido Revolucionário Russo, concordava com algumas críticas, particularmente a concepção de partido que era defendido por Lenin, não é? E que foi particularmente desenvolvida, né, pelo líder da Revolução Russa na obra, no livro O Que Fazer. Então Trotsky partilhava de algumas críticas à concepção leninista de partido, não é? No começo da sua militância, e também divergia profundamente dos mencheviques em relação à concepção, à natureza da revolução, do processo revolucionário na Rússia. Então ele defendia uma concepção diferente sobre a revolução na Rússia. Trotsky participou dos processos revolucionários de 1905. Ele foi um dos dirigentes dos soviets e do principal soviets que surgiu durante esse processo revolucionário, que era o Soviet de São Petersburgo, depois Petrogrado, né? Depois do processo revolucionário de 1905, que foi derrotado por uma violência brutal das forças de repressão czaristas, os principais revolucionários desse período entraram no exílio, foram exiliados, passaram longos anos fora do seu país, fora da Rússia. Quando os processos revolucionários voltaram a ocorrer na Rússia,
particularmente a Revolução de Fevereiro de 1917, que resultou na queda do czarismo, Trotsky e Lenin, posteriormente, voltam à Rússia. Durante esse período, da queda do czarismo, em fevereiro de 1917, até a tomada do poder pelo proletariado em outubro de 1917, Trotsky e Lenin travam uma batalha, Lenin particularmente no interior do partido bolchevique, por atualizar as teses, a tática e a estratégia do partido bolchevique e adequá-lo às exigências do processo revolucionário de 1917. Ou seja, de fortalecer o partido bolchevique, de fortalecer o partido no interior da luta de classe, na direção do proletariado russo, no sentido de tomar o poder, de derrotar o governo provisório, tomar o poder do Estado e iniciar a construção do socialismo, da sociedade socialista dentro da Rússia. E expandir o processo da Revolução Socialista em nível mundial. Com a tomada do poder em 1917, em outubro de 1917, Trotsky vai assumir diversas funções importantes no âmbito do Estado operário. Inicialmente, Trotsky vai ser o comandante do Exército Vermelho, vai ser o fundador e vai ser o comandante do Exército Vermelho da Rússia. Uma curiosidade importante: a Rússia, a partir de 1918, 1919, ela vai ser combatida por inúmeros exércitos das potências imperialistas. Então, mais de 14 exércitos das principais potências imperialistas internacionais vão tentar invadir a Rússia e derrubar o governo revolucionário. Trotsky se colocou à frente do Exército Vermelho, organizou o Exército Vermelho, dirigiu as principais batalhas revolucionárias e derrotou todos os exércitos das potências imperialistas. E, portanto, garantiu as conquistas da Revolução de 1917. Logo após, Trotsky se torna comissário do povo para os assuntos estrangeiros e vai então dirigir as negociações, para realizar a paz com os países que estavam, até então, na tentativa de derrubar o governo revolucionário. Após a Guerra Civil e até mais ou menos 1923, vão ocorrer diversos acontecimentos na Rússia, que vão levar ao processo de burocratização da Revolução. Primeiro acontecimento importante foi a derrota da Revolução na Alemanha. A derrota do processo revolucionário na Alemanha em 1918-19, em 1921 e em 1923, de certa forma, selou o destino da União Soviética. E ainda mais, a derrota de vários processos revolucionários nesse período histórico, até praticamente 1927, a derrota do processo revolucionário na Hungria, a derrota da situação revolucionária na Itália, a derrota da greve geral na Inglaterra, a derrota da revolução na China em 26, 27, selaram praticamente o destino da União Soviética. A União Soviética saiu praticamente destruída da Guerra Civil, teve as suas forças produtivas e industriais regredidas ao nível anterior da Revolução de 1917, e essa série de acontecimentos criou as condições para o avanço da burocracia no seio do Partido Bolchevique e do Estado Operário Russo. A partir de 1923, final de 1923, Lenin já estava por essa época doente, Lenin morre em janeiro, fevereiro de 1924. Trotsky começa a travar a batalha contra o stalinismo. O primeiro documento escrito por Trotsky, que inicia a batalha contra o stalinismo, foi um documento intitulado O Novo Curso, que, por incrível que pareça, é um documento muito pouco lido
não só pelos marxistas de uma forma geral, né, que querem conhecer a Revolução de Outubro, mas é um documento também pouco lido pelos próprios trotskistas. Para vocês terem uma ideia, esse documento Novo Curso, ele teve a primeira edição em português publicada no Brasil pelo Partido Operário Revolucionário. Nós traduzimos o documento em espanhol, que até hoje não tinha nenhuma tradução para o Brasil, e publicamos recentemente. Então, é uma contribuição do Partido Operário Revolucionário para a história, né, do trotskismo no nosso país. A primeira edição em português do texto, do livro, O Novo Curso. Essa batalha de Trotsky contra o stalinismo, ela vai se estender até 1927.